O crepúsculo pintava o céu com tons de fogo e melancolia sobre a metrópole que jamais dormia. Arranha-céus, como titãs de vidro e aço, pontuavam a paisagem, refletindo a opulência e a velocidade de uma vida onde o sucesso era medido pela próxima conquista, pelo próximo dígito a ser adicionado a uma conta bancária já astronômica. Nesse cenário de incessante ascensão, Elias se movia com a destreza de quem sempre soube o caminho, um arquiteto de impérios financeiros, cujas decisões moldavam mercados e cujas palavras eram ecoadas em salas de reunião em todo o globo. Sua vida era uma sinfonia de conquistas, uma tapeçaria tecida com fios de ouro, onde cada nó representava uma vitória, cada padrão, um sonho realizado. A risada, vibrante e cheia de vida, era a trilha sonora constante de seus dias, permeando os corredores espaçosos de sua mansão, ecoando em jantares de gala e nas brincadeiras com seus filhos, cujos rostos eram o espelho mais puro de sua felicidade. A fortuna, para ele, não era apenas um meio, mas uma representação tangível de seu esforço, de sua inteligência, da validação de um caminho percorrido com ímpeto e visão. A manhã irrompeu, não com o esplendor habitual, mas com um prenúncio sombrio, uma ligação, uma palavra, um número, e o impensável se materializou. Em um piscar de olhos, o mundo de Elias desmoronou. O chão sob seus pés, antes firme como rocha, transformou-se em areia movediça, sugando tudo o que ele conhecia e amava. As notícias chegaram como um raio em céu claro, devastadoras e irreversíveis. O império que ele ergueu com anos de dedicação, suor e genialidade financeira evaporou-se, deixando para trás apenas a ossatura de dívidas impagáveis e a mácula de um escândalo que manchou seu nome irrevogavelmente. A prosperidade, tão palpável até o instante anterior, tornou-se uma miragem distante, um fantasma de um passado que parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um vácuo aterrador onde antes ressoavam os aplausos e as negociações vitoriosas. A opulência foi substituída pela desolação, o brilho do ouro pelo cinza da ruína. Seus sonhos, antes tão vívidos e promissores, estilhaçaram-se em 1000 pedaços, cada fragmento uma lembrança dolorosa do que fora e do que jamais seria. O peso da tragédia era esmagador, uma âncora que ameaçava afogá-lo nas profundezas do desespero. A mansão, antes um santuário de conforto e sucesso, agora parecia um mausoléu, cada objeto um lembrete cruel de sua queda. Os rostos sorridentes de seus filhos, antes fonte de orgulho e alegria, agora o encaravam com uma incompreensão que dilacerava sua alma. O abismo entre o homem que ele era e a ruína que agora o definia era intransponível. A humilhação pública, a perda da reputação, a desintegração de seu legado, tudo isso se somava a uma carga insuportável, um fardo que qualquer um consideraria o fim da linha. Era o ponto de não retorno, a escuridão onde a luz parecia ter se extinguido para sempre. A pergunta que pairava no ar, densa como a névoa da manhã que agora cobria a cidade outrora cintilante, era se havia alguma saída, se após a destruição completa, restava algo que pudesse ser resgatado, algo que pudesse servir de alicerce para um recomeço, por mais improvável que fosse. No entanto, o desmoronamento total, a aniquilação de tudo o que era conhecido, revelou-se não um fim, mas um estranho e cruel prelúdio. Pois na desolação absoluta, onde a esperança parecia ter sido exilada, uma pequena, mas persistente, faísca começou a tremeluzir. Foi um brilho tênue, quase imperceptível em meio à vastidão das cinzas, mas era real. Era a centelha de uma força que a fortuna e o sucesso nunca haviam sido capazes de nutrir completamente. Uma resiliência intrínseca ao espírito humano, que, quando despojada de tudo o que a mascarava, revelava sua potência indomável. Elias, o magnata caído, estava prestes a embarcar em uma jornada que nenhum plano de negócios, por mais audacioso que fosse, poderia ter previsto. Uma jornada de redefinição, de redescoberta, de reconstrução a partir de um ponto onde o nada era a única certeza. A narrativa que se desenrola a partir deste abismo não é uma história de lamentação,
mas um testemunho da capacidade humana de transcender a perda mais profunda. É a saga de um homem que, despojado de sua identidade material, é forçado a confrontar a essência de quem ele é, desvinculado de posses e prestígio. Veremos como a dor da queda, ao invés de paralisá-lo, pode se tornar um catalisador para uma transformação radical. A jornada de Elias não será sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre construir algo novo, algo possivelmente mais valioso, a partir dos escombros. É uma história de renascimento, onde a força de vontade se manifesta não na acumulação, mas na doação, não na liderança impositiva, mas na empatia genuína, não no brilho efêmero da fama, mas na luz duradoura da bondade. O caminho de volta à luz do sol, ou talvez a um novo sol, será pavimentado com coragem, perseverança e uma sabedoria recém-descoberta, uma sabedoria que floresce apenas nos solos mais áridos da experiência humana. Esta é a história de como a tragédia pode, ironicamente, ser o convite mais poderoso para descobrirmos nosso verdadeiro potencial, reacendendo a esperança em nós mesmos e inspirando corações ao redor do mundo a vislumbrar a beleza que reside além da perda, em um testemunho vivo da força inabalável do espírito humano. Parte 1. A ruína inesperada. O peso da manhã era palpável, um véu opressivo que cobria a cidade com uma gravidade que Elias nunca antes sentira. A luz do sol, que outrora lhe parecia um convite para mais um dia de conquistas, agora se infiltrava pelas janelas de seu escritório com uma crueldade fria, iluminando não o brilho do seu império, mas a poeira fina que começava a assentar sobre ele. Em sua mesa, antes o centro de operações de um universo financeiro, jazia um único documento, um pergaminho de condenação que selava seu destino. O papel, frio ao toque, contrastava brutalmente com o calor que emanava de seu peito, um incêndio de pânico e descrença. As palavras impressas, embora familiares em sua formalidade jurídica, pareciam escritas em uma língua alienígena, uma sentença proferida por um destino implacável. Cada cláusula, cada parágrafo, era uma nova rachadura no alicerce de sua existência. O contexto era um labirinto de investimentos arriscados, uma aposta calculada que se transformara em um desastre monumental. Uma falha na projeção, uma variável imprevista, um colega de confiança que se revelou um traidor. As causas exatas se misturavam em um borrão caótico na mente de Elias, menos importantes que a consequência esmagadora, a ruína total. A fortuna, construída tijolo a tijolo ao longo de décadas de trabalho árduo e decisões acertadas, desaparecera em um turbilhão de perdas e desfalques. Era como observar um castelo de areia ser engolido por uma maré súbita e violenta. Os recursos que sustentavam não apenas seu estilo de vida luxuoso, mas também os empregos de milhares, os investimentos em projetos inovadores, as doações filantrópicas que moldavam a comunidade, tudo se dissipou. O silêncio que preencheu a sala não era a tranquilidade da contemplação, mas o vazio opressor da perda absoluta. Elias, o homem que comandava exércitos de profissionais e ditava tendências no mercado global, estava agora reduzido a um único indivíduo diante do precipício. A prosperidade, antes tão presente quanto o ar que respirava, evaporou-se. Os risos, antes a melodia constante de sua vida, foram substituídos por um eco cavernoso de desespero em sua própria mente. Era um silêncio ensurdecedor, que gritava a extensão do desastre. A fragilidade do mundo construído sobre pilares financeiros tornou-se um ensinamento cruel e imediato. A queda não foi gradual. Não foi um declínio anunciado com sinais claros. Foi súbita, abrupta, um golpe de luva de ferro que o arremessou do pináculo para o abismo em um instante. Esse era o ponto de partida. Não uma crise comum, mas a aniquilação de uma vida inteira. Essa tragédia, porém, não seria o fim da história, mas sim o ponto de ignição para algo que Elias ainda não conseguia conceber. O chamado para uma jornada que ele nunca pediria, mas da qual não poderia escapar. A perda de sua fortuna e reputação o desnudou, removendo todas as camadas de status e poder que definiam sua identidade externa. Ele foi confrontado com a essência crua de sua existência,
despojado de tudo o que julgava ser sua força e seu valor. O mundo ao seu redor, antes um palco para suas grandiosas apresentações, agora se mostrava implacável e indiferente à sua queda. As portas que antes se abriam com um simples aceno agora se fechavam com um estrondo. A solidão que o abraçou era tão fria quanto o mármore, que revestia as paredes de seu antigo escritório. A necessidade de agir, de encontrar um caminho em meio a essa desolação, tornou-se uma urgência primitiva, uma luta pela sobrevivência de sua própria alma. O contexto era o da desintegração total, onde os alicerces de sua vida foram literalmente pulverizados. O problema não era a escassez de recursos, mas a ausência de propósito e identidade. Elias, o homem de negócios bem-sucedido, deixara de existir no momento em que o último centavo de sua fortuna evaporou. O que restava era um homem assombrado pela memória de sua antiga glória e confrontado com a assustadora perspectiva de um futuro desprovido de tudo o que ele conhecia. A singularidade dessa situação reside não apenas na magnitude da perda, mas na natureza do homem que a sofre. Não se tratava de uma vítima comum, mas de alguém que por anos esteve no controle absoluto de seu destino e de incontáveis outros. Essa perda de controle, essa impotência imposta, seria o teste derradeiro de sua fibra. O palco estava montado não para uma recuperação financeira, mas para uma profunda jornada de autodescoberta e resiliência. A escuridão que o envolvia era profunda, mas nela residia, ainda que oculta, a semente de uma luz que ele precisaria desesperadamente encontrar. A estrutura desta narrativa se inicia na queda mais vertiginosa, um ponto onde a esperança parece um luxo inatingível. Elias foi exposto à mais cruel das realidades, a fragilidade da existência material e a imensidão do vazio que ela pode deixar. A superação que viria não seria através de estratégias de mercado ou negociações astutas, mas através de uma força interior que ele sequer sabia possuir. A tragédia era o catalisador, o prelúdio inevitável para um renascimento que mudaria para sempre sua perspectiva sobre a vida, sobre o valor e sobre o que realmente significa construir algo duradouro a partir do nada. Era o início de uma prova de fogo, onde o espírito humano seria submetido ao seu teste mais extremo. Parte 2. O eco do vazio. A queda de Elias não se limitou aos números em um balanço financeiro. Ela se estendeu implacavelmente aos pilares de sua vida pessoal. A mansão, antes um símbolo de sucesso e um palco de celebrações familiares, tornou-se um espaço de reverberação para o vazio recém-aberto. Cada corredor ecoava a ausência de risadas e a presença fria da insegurança. Os móveis suntuosos, os quadros caros, as obras de arte que adornavam as paredes, tudo parecia agora zombar de seu antigo dono, lembrando-o da efemeridade de sua riqueza. A casa, que um dia fora um lar vibrante, transformou-se em um monumento silencioso à sua ruína, um lembrete constante do abismo que se abriu entre o antes e o agora. A família, que sempre fora seu refúgio e sua maior motivação, agora vivia sob a sombra da incerteza, seus rostos marcados pela confusão e pela dor. O afastamento social, antes impensável para um homem de seu calibre, tornou-se uma consequência inevitável. Os antigos amigos, aqueles que antes o bajulavam e buscavam seus conselhos, agora desviavam o olhar nas raras ocasiões em que seus caminhos se cruzavam. O telefone, que antes tocava incessantemente com convites e propostas, agora permanecia mudo, um dispositivo inútil em sua nova realidade. A humilhação era um veneno lento, corroendo sua autoestima e sua percepção de si mesmo. Ele, que ditava o ritmo do mercado, agora se sentia invisível, ignorado pelo mesmo mundo que um dia o adorou. O afastamento dos círculos sociais e profissionais era um reflexo do colapso de sua identidade. Elias, o magnata, deixara de existir, e o homem que restava era um estranho em seu próprio mundo. Em meio a esse desmoronamento, a dinâmica familiar sofreu abalos sísmicos. Seus filhos, antes acostumados a um mundo de abundância e segurança inquestionável, agora testemunhavam a fragilidade da vida e a ansiedade pairando no ar. Suas perguntas inocentes sobre o futuro, sobre a perda de confortos que davam como certos, eram como facas em seu coração.
A esposa de Elias, companheira fiel em tempos de glória, viu-se dividida entre o instinto de proteção e a realidade sombria. Ela sentia o peso do desespero dele, a dor em seus olhos, mas também a necessidade de força para manter a família unida. A resiliência familiar seria testada ao extremo, exigindo uma coragem que transcendia o individual. As tensões aumentavam. O medo era um hóspede indesejado em todos os momentos. A solidão de Elias se aprofundou, não apenas pela ausência de amigos, mas pela sensação de que ninguém poderia verdadeiramente compreender a magnitude de sua queda. Ele estava preso em um limbo, incapaz de retornar ao passado glorioso e sem um caminho claro para o futuro. Essa introspecção forçada, no entanto, começou a desenterrar algo inesperado. Em meio às cinzas de sua fortuna e reputação, Elias começou a enxergar com mais clareza as verdadeiras conexões em sua vida. Os sorrisos superficiais dos antigos associados deram lugar à preocupação genuína de poucos amigos verdadeiros e, acima de tudo, ao amor inabalável de sua família. Ele percebeu que o valor de um homem não se mede apenas por seus bens, mas pelas profundezas de seus relacionamentos e pela força de seu caráter. Esse período de intensa reflexão e sofrimento foi a primeira fase de sua provação. A dor da perda, a humilhação da queda, a incerteza do futuro, tudo isso atuou como um ácido purificador, corroendo as superficialidades e expondo a essência do que realmente importava. A tragédia, em sua forma mais cruel, forçou Elias a confrontar a fragilidade de suas conquistas passadas e a buscar um novo tipo de força. Uma força que não viesse do poder financeiro, mas da resiliência interior. Era um despertar doloroso, mas necessário, para a compreensão de que a verdadeira riqueza reside em conexões humanas e na capacidade de se reerguer. Não importa quão profunda tenha sido a queda, a jornada apenas começava, e o caminho à frente estava longe de ser claro. Mas a semente de uma nova perspectiva havia sido plantada no solo árido de sua desolação. Parte 3. A fagulha na escuridão. A desolação de Elias parecia completa, um deserto de posses e prestígio, onde cada passo era marcado pela lembrança do que fora. A mansão, antes um símbolo de triunfo, agora se tornara um labirinto de corredores silenciosos, onde o eco de sua queda parecia persegui-lo a cada instante. A família, embora o centro de seu amor, também era um lembrete constante do futuro incerto que pairava sobre eles. A ausência de ruído financeiro, de reuniões de negócios, de prazos apertados, criou um vazio que, a princípio, era insuportável. Era o silêncio que gritava a perda, o nada que denunciava o desespero. Elias vagava pelos cômodos, sentindo-se um fantasma em sua própria vida, um homem despojado de seu propósito. Foi em uma tarde particularmente sombria, quando a chuva batia incessante contra as janelas, que Elias encontrou um pequeno álbum de fotografias empoeirado em um canto esquecido do escritório. As imagens nele contidas não eram de conquistas empresariais ou de viagens exóticas, mas de momentos simples. Um piquenique com seus filhos em um parque, um sorriso tímido de sua esposa em uma noite chuvosa, um momento de cumplicidade com um amigo de longa data. Essas fotografias, resgatadas do esquecimento, eram como pequenas cápsulas de tempo, contendo a essência de momentos que ele havia negligenciado em sua busca incessante por sucesso. A fortuna e o poder que ele perdera eram tangíveis, mas a alegria capturada naquelas imagens era de uma natureza diferente, imaterial e profunda. Enquanto folheava o álbum, Elias sentiu uma fisgada inesperada. Não era a dor da perda, mas uma lembrança da força que ele possuía, da felicidade que havia construído em outros aspectos de sua vida. As risadas de seus filhos, o abraço reconfortante de sua esposa, a camaradagem leal de um amigo. Essas eram as fundações verdadeiras, os alicerces que, mesmo que abalados, não haviam sido completamente destruídos. Essa percepção foi a primeira rachadura na muralha de seu desespero. Era a constatação de que, embora seu mundo financeiro tivesse ruído, o tecido de seus relacionamentos mais profundos ainda existia. Essa pequena fagulha de esperança, acesa pela memória de momentos genuínos, começou a ganhar força. Esse momento de epifania,
desencadeado por um simples álbum de fotografias, marcou uma virada crucial. Elias percebeu que o verdadeiro valor de sua vida não estava em sua conta bancária, mas em suas conexões humanas e nas experiências compartilhadas. A tragédia, que parecia ter tirado tudo dele, na verdade o desnudou, revelando as joias preciosas que ele havia deixado de lado em sua busca pelo ouro. Ele compreendeu que, embora a fortuna pudesse desaparecer em um piscar de olhos, o amor e a lealdade, uma vez cultivados, eram inabaláveis. Essa percepção foi um ponto de não retorno. Ele não podia mais se dar ao luxo de se afogar em autocomiseração. Era hora de olhar para frente, de buscar o que ainda restava. A decisão de Elias não foi impulsionada por um plano de negócios ousado ou por uma estratégia de recuperação financeira. Foi um impulso mais primitivo e profundamente humano. A necessidade de reconectar-se com aquilo que verdadeiramente importava. Ele decidiu que, mesmo sem a fortuna, poderia reconstruir algo significativo. A força inabalável do espírito humano, que ele apenas começava a vislumbrar, se manifestou em sua determinação de honrar as memórias contidas naquelas fotografias. Ele abraçou a verdade de que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de florescer apesar dela. A escuridão ainda era densa, mas agora, em seu centro, uma pequena chama de esperança ardia, prometendo guiar seus passos para um futuro incerto, mas não mais impossível. Parte 4. A força da conexão. Com a centelha de esperança acesa, Elias começou a olhar para além das cinzas de seu passado financeiro. A mansão, antes um lembrete doloroso de sua queda, passou a ser vista sob uma nova luz. Não mais um símbolo de opulência perdida, mas um espaço que, embora agora mais silencioso, ainda podia abrigar calor e afeto. Ele começou a dedicar tempo a seus filhos, não como um pai distante e preocupado com o futuro, mas como um companheiro presente, interessado em suas alegrias e em seus medos. As tardes que antes eram preenchidas com chamadas telefônicas e transações complexas, foram agora dedicadas a construir fortes de almofadas, a ler histórias e a simplesmente ouvir as maravilhas e as tristezas do mundo, visto através dos olhos de uma criança. Essa atenção renovada, essa presença genuína, começou a reparar as rachaduras que a tragédia havia aberto em seu núcleo familiar. Sua esposa, que havia testemunhado a profundidade de seu desespero, observava com um misto de alívio e admiração essa transformação. A conexão entre eles, que havia sido testada pela pressão da ruína, começou a se aprofundar em um nível mais autêntico. As conversas noturnas não eram mais sobre contas a pagar ou sobre o futuro sombrio, mas sobre os pequenos triunfos do dia, sobre as observações perspicazes de seus filhos, sobre os valores que eles queriam incutir neles. Elias, antes focado em construir um império externo, agora se dedicava a fortalecer o império interno de seu lar. A força de sua família, antes um pilar de sustentação, tornou-se a própria força motriz de sua recuperação. Paralelamente, Elias decidiu revisitar algumas das conexões que haviam sobrevivido à tempestade. Havia um antigo mentor, um homem de sabedoria discreta e inabalável integridade, que Elias havia conhecido em seus primeiros anos de carreira. Em vez de buscar conselhos financeiros, Elias buscou o conselho do homem sobre o que significava viver com propósito, mesmo quando o mundo parecia ter desmoronado. O mentor, sem julgamento, compartilhou histórias de suas próprias adversidades, enfatizando que o verdadeiro valor de um homem é medido não por suas posses, mas por sua capacidade de se levantar após cair, de aprender com seus erros e de estender a mão a outros. Essas conversas foram cruciais, oferecendo a Elias uma perspectiva maior, um senso de que sua queda, embora devastadora, não era o fim de sua história, mas apenas um capítulo doloroso. Ele também buscou um de seus antigos colegas, um homem que, ao contrário de muitos, não o abandonou. Esse colega, um empresário com um coração igualmente grande, propôs uma colaboração modesta, não para recuperar a antiga fortuna, mas para iniciar um projeto pequeno e significativo. A ideia não era retornar ao mundo das grandes finanças, mas focar em algo que tivesse um impacto direto e positivo na comunidade. Era uma oportunidade de usar sua inteligência e experiência de uma forma diferente, uma forma que pudesse gerar não apenas lucro, mas também valor social. Elias aceitou o desafio com um entusiasmo renovado.
Pela primeira vez desde a queda, ele sentiu um vislumbre de propósito, um direcionamento que ia além da mera sobrevivência. A força da conexão humana que ele havia subestimado em sua busca por riqueza emergiu como o verdadeiro pilar de sua recuperação. As ligações com sua família, a sabedoria de seu mentor, a lealdade de um amigo, esses laços foram os fios que o puxaram para fora do abismo. Ele aprendeu que a verdadeira resiliência não é um ato solitário, mas um processo coletivo, nutrido pelo amor, pela confiança e pelo apoio mútuo. Elias estava começando a entender que construir algo maior a partir do nada não significava erguer um novo império financeiro, mas sim reconstruir sua vida sobre os alicerces sólidos de relacionamentos autênticos e de um propósito renovado. A faísca de esperança que ele encontrou na escuridão estava agora se transformando em uma chama mais forte, alimentada pela força das conexões que ele estava, a cada dia, fortalecendo. Parte 5. O renascimento nas cinzas. O projeto modesto com seu antigo colega floresceu de maneira inesperada. O foco não era a maximização do lucro, mas sim a criação de valor para a comunidade local. Eles iniciaram uma pequena iniciativa de capacitação profissional, visando ajudar indivíduos que, assim como Elias, haviam enfrentado reveses significativos em suas vidas. A abordagem era diferente. Em vez de focar em retornos financeiros imediatos, o projeto priorizava o desenvolvimento de habilidades, a construção de autoconfiança e o fomento de uma rede de apoio entre os participantes. Elias, com sua vasta experiência em gestão e visão estratégica, aplicou seus talentos de uma forma altruísta, guiado por um novo senso de propósito. Ele não estava mais ditando mercados, mas mentorando indivíduos. Ele não estava mais construindo impérios de aço e vidro, mas edificando pontes de oportunidade para aqueles que mais precisavam. As reuniões de negócios que antes aconteciam em salas de juntas luxuosas, agora ocorriam em centros comunitários modestos, onde o entusiasmo e a gratidão substituíam a formalidade e a competição. Elias observava com orgulho os rostos dos participantes, vendo neles um reflexo de sua própria jornada, a mesma luta contra as adversidades, a mesma ânsia por um futuro melhor. A alegria que sentia ao testemunhar o progresso deles era algo que nenhuma conquista financeira jamais lhe proporcionara. Era uma satisfação profunda, enraizada na contribuição genuína para a vida de outras pessoas. Essa nova vocação não apenas restaurou seu senso de propósito, mas também começou a reconstruir sua reputação, não como um magnata, mas como um homem de integridade e compaixão. As histórias de seu envolvimento com o projeto comunitário começaram a circular, não como notícias de escândalo, mas como exemplos de redenção e resiliência. As pessoas que antes o evitavam, agora o viam com respeito, admirando sua capacidade de se levantar após uma queda tão brutal e de usar sua experiência para o bem. A admiração que ele recebia agora era diferente, mais genuína, vinda de corações tocados por sua transformação. O impacto de seu trabalho se estendeu para além do projeto de capacitação. Ao interagir com pessoas de diferentes origens e circunstâncias, Elias desenvolveu uma empatia profunda que antes lhe era estranha. Ele aprendeu a ouvir, a entender as lutas diárias de pessoas comuns, as alegrias simples que muitas vezes eram negligenciadas na correria da vida de sucesso. Essa nova perspectiva humanizou-o, despojando-o das últimas barreiras de orgulho e arrogância que a vida de riqueza havia erguido. Ele se tornou um homem mais completo, mais compassivo, mais conectado à realidade daqueles ao seu redor. Sua família, testemunhando essa transformação, sentiu um alívio imenso. O Elias que eles conheciam e amavam estava retornando. Não o Elias rico e famoso, mas o Elias gentil, dedicado e com um propósito renovado. A dinâmica familiar, outrora tensa e incerta, agora irradiava uma nova forma de prosperidade. Uma prosperidade baseada no amor, na confiança e na alegria compartilhada. A mansão, antes um local de silêncio sombrio, começou a se encher novamente de risadas, mas agora eram risadas mais profundas, mais significativas, celebrando as pequenas vitórias e a força do vínculo familiar. O renascimento de Elias não foi apenas uma recuperação pessoal,
mas um testemunho vivo do poder transformador da bondade e da perseverança, provando que a verdadeira grandeza reside na capacidade de erguer os outros enquanto se ergue a si mesmo. Parte 6. A sombra do passado e a luz do futuro. O projeto comunitário de Elias prosperava, e com ele, sua reputação e seu senso de propósito. Ele se tornou uma figura respeitada, não por sua antiga riqueza, mas por sua dedicação e pela compaixão que demonstrava. As histórias de sua queda e subsequente renascimento tornaram-se uma inspiração para muitos, um testemunho de que as adversidades mais esmagadoras podem, de fato, ser o prelúdio para um novo começo. A vida familiar havia se reequilibrado, o riso retornara aos corredores da mansão, e um senso de paz, antes inimaginável, havia se instalado. No entanto, a jornada de Elias não estava isenta de suas sombras. O passado, com suas cicatrizes profundas, ainda pairava um lembrete constante da fragilidade de suas conquistas e da importância de humildade. Embora Elias tivesse abraçado uma nova vida de significado e contribuição, os fantasmas de seu passado financeiro por vezes ressurgiam. As memórias da opulência perdida, os momentos de poder absoluto, podiam ocasionalmente surgir, testando sua determinação em abraçar plenamente seu novo caminho. Havia uma tensão inerente entre o homem que ele fora e o homem que ele se tornara. A tentação de sucumbir à autocomiseração ou de buscar atalhos para recuperar o que fora perdido podia surgir em momentos de fraqueza, mas a força de seus novos valores e o apoio de sua família e amigos o mantinham firme. Além das batalhas internas, o mundo exterior ainda guardava lembranças de sua queda. Embora sua reputação tivesse se reerguido, havia indivíduos que haviam sido prejudicados por seus antigos empreendimentos, e a necessidade de enfrentar as consequências de suas ações passadas, mesmo que não intencionais, era uma realidade persistente. Elias sabia que a verdadeira redenção não viria apenas da construção do novo, mas também de um confronto honesto e direto com as feridas que ele, mesmo sem querer, havia infligido. Esse enfrentamento, embora doloroso, era essencial para a consolidação de sua transformação. Ele decidiu, em um ato de profunda responsabilidade, abordar aqueles que haviam sido mais afetados por sua ruína financeira. Não se tratava de uma tentativa de compensação financeira, pois essa era impossível, mas de um gesto de profunda empatia e pedido de desculpas. Ele se reuniu com eles, não como um ex-magnata em busca de perdão, mas como um ser humano que reconhecia seus erros e lamentava o sofrimento causado. Essas conversas foram difíceis, marcadas por dor e ressentimento, mas também abriram um caminho para a cura, tanto para Elias quanto para aqueles que ele havia, involuntariamente, prejudicado. Ele ofereceu seu tempo, sua experiência e seu apoio para ajudá-los a reconstruir suas próprias vidas, não com dinheiro, mas com orientação e um compromisso sincero de reparação. Esses encontros com o passado reforçaram a ideia de que o caminho de volta não era uma linha reta, mas um percurso sinuoso, repleto de desafios e lições. A sombra do passado, embora ainda presente, não o definia mais. Em vez disso, ela se tornou um pano de fundo que destacava a luz de seu presente e a promessa de seu futuro. Elias compreendeu que a verdadeira força não reside em esquecer o que aconteceu, mas em aprender com isso, em integrar as lições dolorosas em um caráter mais forte e mais compassivo. A jornada de Elias se transformava de uma luta pela sobrevivência individual para um compromisso mais amplo de inspirar esperança e mostrar que, mesmo após as maiores perdas, é possível encontrar um caminho para a luz, um caminho pavimentado pela bondade e pela perseverança inabalável do espírito humano. A reconstrução de sua vida não era um fim em si, mas um testemunho vivo da capacidade de transcender a dor e de transformar o sofrimento em inspiração. Parte 7. O legado da esperança. O legado de Elias não seria escrito em arranha-céus ou em contas bancárias recheadas, mas nas vidas transformadas daqueles que ele tocou. O projeto de capacitação profissional, que começou como uma modesta iniciativa, havia se expandido, tornando-se um farol de esperança para a comunidade. Novos centros foram abertos, mais pessoas foram capacitadas, e uma rede de apoio robusta se formou,
onde ex-participantes agora atuavam como mentores para os recém-chegados. Elias, em vez de ser um CEO, tornou-se o guardião desse legado, um catalisador para o crescimento e a autossuficiência. Ele havia construído um império, sim, mas um império de dignidade humana e de oportunidades reais. A mansão, que um dia representou a opulência e a queda, foi transformada. Parte dela foi convertida em um centro de convivência para os projetos sociais, um espaço onde a comunidade podia se reunir, aprender e compartilhar. A outra parte permaneceu como o lar de Elias e sua família, mas agora irradiava uma atmosfera de calor e acolhimento, livre da ostentação pretérita. As risadas de seus filhos, agora jovens adultos, ecoavam com uma profundidade e uma maturidade que refletiam a jornada que haviam compartilhado com o pai. Sua esposa, ao seu lado, era a personificação da força e da resiliência, cúmplice em cada passo de sua reconstrução. A história de Elias, antes vista como um conto de advertência sobre os perigos da ambição desmedida, agora era contada como um hino à redenção e à capacidade humana de se reerguer. Sua queda espetacular serviu como o prelúdio necessário para sua ascensão mais significativa. A ascensão de um espírito que, despojado de tudo, encontrou sua verdadeira riqueza na compaixão e no serviço. Ele não precisava mais de aplausos de investidores ou do reconhecimento do mundo financeiro. Seu reconhecimento vinha dos olhares de gratidão dos que ele ajudou, dos sorrisos genuínos de sua família e da paz interior que finalmente encontrara. A escala de seu impacto transcendeu as fronteiras de sua comunidade local. As histórias de sua jornada, compartilhadas através de plataformas digitais e do boca a boca, inspiraram pessoas em todo o mundo. Indivíduos que enfrentavam suas próprias adversidades encontravam em sua história um vislumbre de esperança, a prova de que a escuridão mais profunda pode de fato dar lugar a um novo amanhecer. Ele se tornou sem pretensão um embaixador da resiliência, um arquiteto de um novo tipo de sucesso. Um sucesso medido não pela acumulação, mas pela contribuição. Não pela fama, mas pela bondade. Não pelo poder, mas pela capacidade de tocar corações. Elias havia retornado, não com um elixir mágico para curar todos os males, mas com algo infinitamente mais valioso: a sabedoria de que a verdadeira fortuna reside nas conexões humanas e na força inabalável do espírito para perseverar e para amar, mesmo diante da mais devastadora das perdas. Ele havia construído algo ainda maior a partir do nada, não em termos de riqueza material, mas em termos de impacto e inspiração duradoura. Seu legado era um testemunho vivo de que, mesmo quando o mundo desmorona em um piscar de olhos, a luz da bondade e da perseverança pode, e sempre encontrará um caminho para guiar de volta ao sol, tocando corações em uma escala global, reafirmando a beleza inerente à jornada humana de renascimento e superação. As sementes de renovação plantadas por Elias começaram a germinar em terrenos inesperados, além do âmbito de seus projetos comunitários. A sabedoria adquirida através da adversidade aguçou sua percepção para as nuances da interconexão humana, revelando que a verdadeira reconstrução de um império, mesmo que agora de natureza social, reside na capacidade de desmantelar velhas barreiras e forjar novas alianças. Ele percebeu que a solidez de sua nova fundação dependia não apenas de sua própria resiliência, mas da habilidade de inspirar e facilitar a colaboração entre aqueles que antes poderiam ter sido concorrentes ou estranhos. Essa percepção o levou a buscar ativamente pontes entre organizações locais de diferentes setores, incentivando uma abordagem sinérgica para desafios comuns. Em vez de simplesmente doar recursos ou oferecer seu tempo, Elias começou a orquestrar encontros estratégicos, onde líderes de negócios, acadêmicos e ativistas comunitários podiam compartilhar visões e recursos. Ele atuava como um facilitador discreto, seu passado de negociações e acordos corporativos agora empregado para construir consensos e fomentar um senso de propósito compartilhado. Agora, reflita sobre como essa abordagem se aplica quando você se depara com um obstáculo aparentemente intransponível. Ao invés de tentar resolvê-lo sozinho,
pense em quem mais poderia ter um pedaço da solução e como você pode aproximar essas pessoas. A beleza dessa nova fase da vida de Elias residia em desvendar a complexidade das relações humanas, não para explorá-las, mas para fortalecê-las. Um exemplo notável dessa nova estratégia foi a articulação de uma parceria entre uma rede de pequenas empresas locais e um centro de pesquisa universitário para desenvolver tecnologias sustentáveis para a comunidade. Anteriormente, essas entidades operavam em silos, cada uma com seus próprios objetivos e métodos. Elias, com sua habilidade recém-descoberta de ver os pontos em comum, facilitou um diálogo que revelou como a agilidade das empresas menores poderia complementar o rigor científico da universidade. O resultado foi um projeto piloto inovador de reciclagem urbana, que não apenas gerou empregos, mas também reduziu significativamente o impacto ambiental da região. Essa colaboração, antes inimaginável, surgiu da disposição de Elias em ir além da doação de recursos e investir na edificação de relações de confiança e objetivos mútuos. Ademais, a sabedoria adquirida com a queda moldou sua compreensão da liderança. A autoridade que ele outrora exercia através de sua posição e riqueza foi substituída por uma influência baseada na inspiração e na capacidade de empoderar os outros. Elias compreendeu que o verdadeiro progresso não é imposto, mas cultivado. Ele começou a delegar responsabilidades de forma mais significativa dentro de suas iniciativas, identificando e nutrindo talentos emergentes dentro da comunidade. O foco passou de "o que eu posso fazer" para "como posso capacitar outros a fazerem ainda mais". Essa transição para um modelo de liderança servidora, ao invés de diretiva, foi crucial para a sustentabilidade e o crescimento orgânico das ações que ele promovia. É fundamental notar que essa mudança na forma de liderar não minimizou sua própria importância, mas a redefiniu. Sua experiência de vida, suas falhas e seus triunfos conferiam-lhe uma perspectiva única. Ele podia oferecer conselhos práticos baseados em vivências reais, guiar os mais jovens através de dilemas éticos e inspirar perseverança através de seu próprio testemunho. Contudo, o diferencial agora era sua humildade em reconhecer que a sabedoria não residia exclusivamente nele, mas se espalhava pela tapeçaria de talentos e experiências dentro da comunidade que ele ajudava a nutrir. Ele se tornou um catalisador, um ponto de convergência, onde a energia coletiva poderia ser direcionada para um bem maior, provando que a reconstrução mais duradoura é aquela que envolve e eleva a todos. A jornada de Elias para reconstruir seu legado assumiu uma nova dimensão ao focar na arquitetura da confiança em escala comunitária. Após a fase inicial de articulação de parcerias estratégicas, o foco se deslocou para a disseminação de uma cultura de transparência e responsabilidade mútua, aspectos que haviam sido, por necessidade, negligenciados em seu passado corporativo. Em vez de simplesmente apresentar resultados ou relatórios pontuais, Elias implementou um sistema contínuo de feedback aberto, onde os participantes dos programas de capacitação, os parceiros empresariais e os membros da comunidade podiam expressar suas preocupações, sugerir melhorias e até mesmo criticar construtivamente as iniciativas. Essa abertura radical, inicialmente desconfortável para muitos acostumados a hierarquias mais rígidas, tornou-se o alicerce sobre o qual uma confiança inabalável foi construída. Pense em como essa abertura se aplica quando você se depara com um desafio que parece intransponível. Em vez de se fechar em si mesmo, considere criar um canal para que outros compartilhem suas perspectivas e ofereçam suas ideias. Além disso, Elias percebeu que a confiança não é apenas uma via de mão dupla, mas um ecossistema interdependente. Ele começou a incentivar a mentoria cruzada entre os diferentes grupos envolvidos em seus projetos. Por exemplo, empreendedores que haviam recentemente lançado seus negócios sob a égide do programa passaram a orientar os aspirantes, enquanto líderes comunitários com profunda compreensão das necessidades locais ofereciam insights valiosos para os empresários que buscavam relevância social. Essa troca de experiências e conhecimentos não apenas fortalecia as habilidades individuais, mas também criava laços de solidariedade e interdependência,
demonstrando que o sucesso de um era, intrinsecamente, o sucesso de todos. A consequência disso foi a formação de uma rede de apoio orgânica, resiliente e autossustentável, capaz de prosperar mesmo em face de novas adversidades. Outro pilar essencial da reconstrução do legado de Elias foi a institucionalização da aprendizagem a partir de falhas. Em seu antigo mundo corporativo, erros eram frequentemente ocultados ou atribuídos a terceiros. Agora, Elias promovia ativamente a análise de contratempos como oportunidades de crescimento. Workshops dedicados à desmistificação do fracasso eram realizados regularmente, onde casos reais de projetos que não saíram como planejado eram dissecados, não para punir, mas para extrair lições valiosas. Essa abordagem transformou a percepção de falha, de um evento a ser evitado a todo custo, para uma etapa natural e necessária no processo de inovação e desenvolvimento. Consequentemente, a disposição para arriscar e experimentar aumentou consideravelmente, alimentando um ciclo virtuoso de aprendizado contínuo e aprimoramento. Ao invés de se concentrar apenas na viabilidade financeira ou na eficiência operacional, Elias passou a priorizar métricas de impacto social que eram diretamente alinhadas com os valores que ele agora representava. Indicadores como o número de indivíduos que alcançaram independência financeira após a capacitação, a redução percentual do desperdício em projetos de reciclagem, ou o aumento da participação cívica em áreas antes negligenciadas, tornaram-se tão importantes quanto os lucros. Essa redefinição de sucesso, de um paradigma puramente econômico para um mais holístico, atraiu um novo tipo de parceiro e voluntário, pessoas que buscavam alinhar seus esforços a um propósito maior. Em contrapartida, essa mudança na forma de medir o progresso atraiu um novo tipo de colaborador, indivíduos e organizações que buscavam não apenas um retorno financeiro, mas também um impacto positivo e duradouro na sociedade. A implementação dessas novas estratégias não foi isenta de desafios. Houve momentos de ceticismo, de resistência à mudança e de tropeços inevitáveis. No entanto, Elias, munido de sua humildade e da força dos laços de confiança que havia cultivado, persistiu. A sua capacidade de adaptar e refinar continuamente as abordagens, sempre buscando feedback e incorporando novas perspectivas, garantiu que o legado em construção não fosse estático, mas um organismo vivo, evoluindo em resposta às necessidades da comunidade e às lições aprendidas. Essa adaptabilidade inerente, essa vontade de aprender e evoluir, provou ser tão crucial para a sustentabilidade de seu novo empreendimento quanto a própria visão inicial. Agora, reflita sobre como essa capacidade de adaptação se aplica quando você se depara com um obstáculo inesperado em sua própria vida. Sua disposição em ajustar o curso, em aprender com os contratempos e em buscar novas perspectivas pode ser a chave para superar a dificuldade. A disseminação da confiança e da transparência, outrora meros conceitos teóricos, começou a manifestar-se em práticas tangíveis que remodelaram a dinâmica da comunidade. Elias percebeu que a autenticidade não podia ser apenas proclamada, precisava ser demonstrada através de ações consistentes e acessíveis. Foi nesse contexto que ele introduziu as reuniões de portas abertas, eventos mensais onde qualquer membro da comunidade, independentemente de seu envolvimento direto com os programas, podia interagir com os líderes das iniciativas, fazer perguntas e apresentar suas próprias ideias. A novidade não era apenas a acessibilidade, mas a metodologia. Em vez de apresentações formais, as reuniões adotavam um formato de círculo, incentivando o diálogo igualitário e a escuta ativa. Essa estratégia de descentralização da comunicação, contrastando com as estruturas verticais de seu passado, fomentou um senso de pertencimento e corresponsabilidade sem precedentes. Consequentemente, a percepção de que todos tinham voz e um papel a desempenhar solidificou ainda mais os laços comunitários. Complementarmente, Elias impulsionou a criação de um Fundo de Resiliência Comunitária, financiado por uma percentagem das receitas dos projetos bem-sucedidos e por contribuições voluntárias. Este fundo não era gerido por uma junta diretiva centralizada,
mas por um comitê rotativo de residentes locais, eleitos democraticamente. O objetivo principal do fundo era fornecer apoio rápido e flexível a indivíduos ou pequenos grupos que enfrentassem emergências inesperadas, seja uma pequena empresa necessitando de capital para superar um período de baixo movimento, seja uma família lidando com uma despesa médica imprevista. A agilidade na alocação de recursos, contrastando com a burocracia muitas vezes lenta de instituições financeiras tradicionais, demonstrou a confiança depositada na capacidade da comunidade de autogerir suas necessidades, fortalecendo a autossuficiência e o senso de agência coletiva. Agora, considere como essa agilidade pode ser aplicada quando você se depara com um obstáculo pessoal inesperado. A capacidade de mobilizar rapidamente recursos internos ou pedir ajuda de forma eficiente pode fazer toda a diferença. Uma camada adicional de inovação foi a introdução de um sistema de reconhecimento de impacto, que ia além das métricas financeiras tradicionais. Em vez de premiar apenas o sucesso econômico, o sistema destacava e recompensava as contribuições que demonstravam um impacto social positivo mensurável. Isso incluía, por exemplo, a redução da pegada de carbono de um projeto, a melhoria tangível na qualidade de vida dos participantes, ou o fortalecimento das redes de apoio locais. A avaliação era realizada através de um processo colaborativo, envolvendo os beneficiários diretos, os parceiros e os voluntários. Esse mecanismo, por sua vez, incentivava a adoção de práticas mais éticas e sustentáveis, pois o reconhecimento passava a ter um valor intrínseco, alinhado aos valores centrais que Elias estava promovendo, e não apenas um reflexo de ganhos monetários. Além disso, ele implementou programas de mentoria reativa, onde indivíduos com experiências de sucesso recente podiam oferecer suporte direcionado a outros que estavam enfrentando desafios semelhantes em tempo real. Adicionalmente, Elias percebeu que a reconstrução da confiança exigia um compromisso de longo prazo com a educação e a formação contínua. Ele estabeleceu parcerias com instituições educacionais para desenvolver currículos que abordassem não apenas habilidades técnicas e de negócios, mas também temas como ética, responsabilidade social e inteligência emocional. O objetivo era equipar a próxima geração com as ferramentas, não apenas para serem bem-sucedidos em termos tradicionais, mas para serem líderes conscientes e construtores de comunidades. Essa abordagem proativa, que contrastava com a reação muitas vezes tardia a crises, visava criar uma base sólida de valores que garantiria a longevidade e a integridade do legado construído. Assim, o processo de edificação de confiança tornou-se um ciclo contínuo de aprendizado, adaptação e aprimoramento, com a comunidade no centro de cada decisão e ação. A evolução da rede de Elias transcendeu a mera funcionalidade para se tornar um organismo vivo de aprendizado colaborativo e mitigação proativa de riscos. A observação atenta de falhas passadas, em vez de ser tratada como um mero lapso pontual, passou a ser sistematizada como um gatilho para a análise preditiva de vulnerabilidades futuras. Elias e sua equipe desenvolveram um sofisticado sistema de mapeamento de cenários adversos, onde cada contratempo, por menor que fosse, era analisado não apenas em suas causas imediatas, mas também em suas potenciais ramificações futuras. A metodologia envolvia simulações contínuas, projetando como uma dificuldade específica em uma área poderia, hipoteticamente, desestabilizar outra, criando um efeito cascata. Pense em como isso se aplica quando você se depara com um desafio aparentemente isolado em sua vida. Considere as implicações indiretas e as potenciais consequências em outras áreas, permitindo uma abordagem mais holística e preventiva. Diferentemente de abordagens anteriores que focavam na correção de problemas já manifestados, este novo paradigma buscava antecipar e neutralizar ameaças antes que elas ganhassem tração. Por exemplo, a detecção de um ligeiro aumento no tempo de espera para a aprovação de microcréditos para novos empreendedores não foi vista apenas como uma ineficiência operacional, mas como um potencial indicador de que o processo de qualificação poderia estar se tornando excessivamente restritivo.
potencialmente sufocando o surgimento de novos talentos. Consequentemente, em vez de simplesmente otimizar o fluxo de aprovação existente, a equipe revisou os critérios de elegibilidade em colaboração com os próprios empreendedores, ajustando-os para serem mais inclusivos sem comprometer a sustentabilidade do fundo. Essa antecipação estratégica, informada pela análise contínua de pequenos desvios, permitiu evitar um estrangulamento maior no ecossistema empreendedor. Ademais, a iniciativa de Células de Inovação Ágil foi introduzida, onde pequenas equipes multidisciplinares eram designadas para explorar ativamente novas tendências e potenciais disrupções em setores adjacentes. O objetivo não era apenas identificar oportunidades de expansão, mas, crucialmente, antecipar como essas novas dinâmicas poderiam impactar, positiva ou negativamente, as operações e os objetivos da rede existente. Um exemplo concreto foi a formação de uma célula focada em tecnologias emergentes de comunicação. Ao invés de esperar que essas tecnologias transformassem a forma como a comunidade interagia, a célula estudou proativamente seu potencial, desenvolvendo um plano de adaptação e integração para garantir que a rede pudesse se beneficiar delas, ao mesmo tempo em que mitigava quaisquer riscos de exclusão digital ou desinformação. Essa mentalidade proativa, alimentada por uma análise contínua de sinais fracos e tendências incipientes, consolidou a rede não apenas como um pilar de estabilidade, mas como um motor de adaptação e crescimento resiliente, capaz de navegar em um cenário de constante mudança. Por conseguinte, a cultura organizacional evoluiu para abraçar a experimentação deliberada como um componente integral do desenvolvimento. Pequenos experimentos com riscos calculados e resultados pré-definidos para avaliação eram incentivados em todas as esferas de atuação. O aprendizado obtido com esses experimentos, mesmo aqueles que não atingiam os resultados esperados, era meticulosamente documentado e disseminado por toda a rede. Essa prática transformou a percepção de risco, de um obstáculo a ser evitado, para uma ferramenta de exploração e aprendizado. Ao invés de temer a possibilidade de falha, a rede passou a vê-la como um degrau necessário na escada do progresso. Agora, considere como essa mentalidade de experimentação deliberada pode se aplicar quando você se depara com um novo projeto ou uma abordagem inovadora. Em vez de hesitar devido ao medo do desconhecido, pense em como você pode testar a ideia em uma escala menor, aprendendo com os resultados antes de se comprometer totalmente. A capacidade de Elias em instigar essa cultura de aprendizado contínuo e antecipação proativa demonstrou que a verdadeira construção de algo maior a partir do nada não reside apenas na superação de tragédias, mas na edificação de um sistema que prospera com a antecipação, a adaptação e a inteligência coletiva, preparando o terreno para um futuro não apenas de recuperação, mas de inovação, sustentada e impacto duradouro. A jornada de Elias evoluiu para uma exploração profunda da resiliência intrínseca em sistemas sociais, focando na capacidade de absorver choques sem desintegrar sua estrutura fundamental. Essa capacidade, ele percebeu, não era uma propriedade inerente a modelos rigidamente definidos, mas sim uma característica emergente de redes que permitiam uma fluidez adaptativa, onde a informação e os recursos podiam ser redirecionados com agilidade em face de perturbações. A metáfora do corpo humano, com seu sistema imunológico capaz de identificar e neutralizar patógenos invasores, tornou-se um ponto de partida para pensar em como fortalecer a rede comunitária contra ameaças externas. No entanto, Elias foi além da simples analogia. Ele começou a mapear os pontos de estresse, potenciais dentro do ecossistema que ele ajudou a criar, desde a interrupção do fornecimento de um insumo essencial para uma linha de produção local, até a volatilidade econômica que poderia afetar o poder de compra dos consumidores dos projetos. Um dos avanços cruciais nessa fase foi o desenvolvimento de mecanismos de redundância estratégica. Em vez de otimizar cada processo para a máxima eficiência, Elias incentivou a criação de redundâncias calculadas. Isso significava, por exemplo, identificar e nutrir múltiplos fornecedores locais
para insumos críticos, mesmo que um deles fosse ligeiramente mais caro. A lógica por trás disso era que, se um fornecedor enfrentasse dificuldades inesperadas, digamos, devido a um evento climático extremo que afetasse sua safra, ou a um incêndio em suas instalações, os outros poderiam rapidamente suprir a demanda, minimizando o impacto cascata nas cadeias produtivas. Considere como essa abordagem de plano B se aplica em sua própria vida. Ao se deparar com um projeto pessoal ou profissional desafiador, identifique múltiplos caminhos ou recursos que podem ser acionados caso o plano principal enfrente obstáculos inesperados. Essa duplicação planejada não era um desperdício, mas um investimento na estabilidade e na capacidade de recuperação do sistema como um todo. Ademais, Elias introduziu o conceito de diversificação de impacto. Percebendo que a dependência excessiva de um único tipo de resultado positivo poderia criar uma vulnerabilidade oculta, ele promoveu a ampliação dos objetivos de cada iniciativa. Por exemplo, um projeto focado primariamente em geração de empregos foi incentivado a incorporar metas secundárias relacionadas à sustentabilidade ambiental e ao desenvolvimento de habilidades cognitivas nos participantes. Essa multifacetada abordagem de sucesso significava que mesmo que um dos objetivos principais fosse temporariamente comprometido por circunstâncias externas, os outros pilares da iniciativa permaneceriam sólidos, sustentando a relevância e o valor do projeto. Essa estratégia de diversificação de impacto, em essência, criava múltiplas linhas de defesa para a rede comunitária, garantindo que sua vitalidade não dependesse de um único fator de sucesso. Aprofundando ainda mais essa linha de raciocínio, Elias começou a explorar a ideia de sinergia adaptativa. Isso ia além da simples colaboração, focando na capacidade de diferentes partes da rede não apenas de cooperar, mas de se modificarem mutuamente em resposta a novas condições. Um exemplo concreto dessa sinergia foi a forma como os projetos de reciclagem local começaram a se integrar com as cooperativas agrícolas. Inicialmente independentes, o diálogo facilitado por Elias levou à descoberta de que os subprodutos do processo de reciclagem poderiam ser transformados em fertilizantes orgânicos de alta qualidade para os agricultores. Essa colaboração não apenas aumentou a eficiência de ambos os setores, mas também criou uma nova fonte de receita e fortaleceu a circularidade econômica da comunidade. Essa interconexão dinâmica, onde as partes se ajustavam e se complementavam continuamente, tornava a rede mais robusta e menos suscetível a choques isolados. Agora, reflita sobre como essa sinergia adaptativa pode ser aplicada quando você se depara com um desafio em sua própria vida. Identifique as áreas em sua vida ou trabalho que, ao se interligarem e se adaptarem umas às outras, poderiam gerar resultados mais fortes e resilientes do que operando isoladamente. A verdadeira resiliência, Elias concluiu, não se tratava de evitar a mudança, mas de abraçá-la de forma construtiva, transformando a incerteza em uma força motriz para a evolução e o fortalecimento contínuos. A evolução da rede de Elias para além da mera reparação pós-choque inaugurou uma era de prosperidade proativa, onde o foco deixou de ser a recuperação de perdas para se concentrar na antecipação e capitalização de oportunidades emergentes. Elias compreendeu que a verdadeira resiliência não se limitava a resistir a golpes, mas a prosperar em um ambiente de incerteza, transformando desafios imprevistos em catalisadores para o crescimento. A metáfora que passou a guiar sua visão foi a de um ecossistema florestal, onde a diversidade de espécies e a interconexão entre elas não apenas garantiam a sobrevivência após um incêndio, mas também aceleravam o surgimento de novas formas de vida, mais adaptadas e vigorosas. Esse paradigma exigia uma mudança fundamental na forma como as iniciativas eram concebidas e implementadas. Em vez de construir estruturas rígidas para resistir a forças externas, a ênfase recaiu sobre a criação de sistemas flexíveis, capazes de se reconfigurar e se fortalecer em resposta a novas dinâmicas. Um dos pilares dessa abordagem proativa foi a instituição de laboratórios de disrupção controlada.
Em vez de aguardar que o mercado ou as circunstâncias impusessem mudanças drásticas, Elias encorajou pequenas equipes a simular cenários de mercado radicalmente diferentes, explorando novas tecnologias, modelos de negócios disruptivos ou mudanças comportamentais significativas dos consumidores. O objetivo não era prever o futuro com precisão, mas sim desenvolver a capacidade de resposta e adaptação em um ambiente simulado. Se, por exemplo, uma nova tecnologia de inteligência artificial prometia automatizar um segmento de trabalho atendido por um dos programas de capacitação, essas equipes de laboratório já estariam explorando formas de requalificar os trabalhadores para as novas demandas, ou até mesmo desenvolvendo aplicações inovadoras da própria IA dentro da rede. Essa prática constante de ensaiar o futuro preparou a comunidade para abraçar a mudança em vez de temê-la. Pense em como essa mentalidade de disrupção controlada pode ser aplicada em sua própria vida quando você planeja um novo projeto ou empreendimento. Em vez de focar apenas no plano ideal, dedique tempo a simular cenários inesperados e a planejar as respostas adaptativas. Além disso, Elias deu início a um programa de intercâmbio de conhecimento intergeracional e intercultural. Percebeu que a inovação muitas vezes floresce na interseção de diferentes perspectivas. Jovens empreendedores, imersos nas últimas tendências tecnológicas e sociais, eram emparelhados com membros mais experientes da comunidade, cujas trajetórias de vida e negócios ofereciam uma rica base de sabedoria prática e lições aprendidas com a experiência. Da mesma forma, grupos culturais distintos dentro da comunidade eram incentivados a compartilhar suas tradições, métodos de trabalho e visões de mundo, criando um terreno fértil para a fusão de ideias e a descoberta de soluções inovadoras que poderiam passar despercebidas em ambientes mais homogêneos. Essa troca deliberada de experiências e saberes, em vez de depender do acaso, acelerou o florescimento de abordagens mais ricas e adaptáveis. Um elemento crucial dessa fase foi a redefinição do conceito de escassez. Em vez de vê-la como uma limitação inerente a ser superada através da acumulação, Elias passou a tratá-la como um motor para a criatividade e a otimização. O programa, Fazendo Mais com Menos, por exemplo, incentivava as equipes a identificar e a eliminar desperdícios em todas as suas operações, não apenas em termos de recursos financeiros, mas também de tempo, energia e matérias-primas. O foco não era a privação, mas a inteligência na alocação e no uso de recursos. Isso levou ao desenvolvimento de modelos de negócios circulares e à adoção de tecnologias de baixo custo e alto impacto, que fortaleciam a autossuficiência da rede sem comprometer sua ambição de crescimento. Essa mentalidade, que transformava a limitação em oportunidade, era um testemunho da maturidade alcançada na jornada de Elias. Agora, considere como essa abordagem de transformar escassez em oportunidade pode ser aplicada quando você se depara com recursos limitados em um projeto pessoal ou profissional. Em vez de focar no que falta, explore como a criatividade e a inteligência podem maximizar o potencial do que você já possui. A prosperidade proativa de Elias não era sobre acumular mais, mas sobre ser mais perspicaz, mais adaptável e mais conectado, construindo um legado que não apenas resistia às tempestades, mas florescia em meio a elas. A estratégia de Elias para solidificar o legado de sua rede comunitária evoluiu para um modelo de governança adaptativa e disseminada, onde a tomada de decisão se tornou um processo dinâmico e descentralizado. Em vez de depender de estruturas administrativas fixas, que frequentemente se tornavam obsoletas em face de mudanças rápidas, Elias introduziu um sistema que permitia que a liderança e a responsabilidade fossem fluidas, adaptando-se às necessidades emergentes. Isso foi alcançado através da criação de times de projeto ágeis, temporários, formados sob demanda para abordar desafios específicos ou explorar novas oportunidades. Esses times eram compostos por indivíduos com as competências mais relevantes para a tarefa em questão, independentemente de sua posição hierárquica pré-existente na rede. Uma vez que o projeto era concluído ou o desafio superado, o time se dissolvia,
e seus membros retornavam às suas funções originais ou eram realocados para novas iniciativas. Essa agilidade impedia a formação de burocracias engessadas e garantia que a rede permanecesse sempre relevante e responsiva. Além da formação desses times sob demanda, Elias implementou um mecanismo de feedback contínuo e acionável. Cada membro da rede, independentemente de seu papel, tinha a capacidade de sinalizar áreas que necessitavam de atenção ou melhoria através de uma plataforma digital integrada. No entanto, a inovação residia na forma como esse feedback era processado. Em vez de ser acumulado em relatórios genéricos, cada sinalização era direcionada automaticamente para os indivíduos ou equipes mais apropriados para uma análise imediata. Se um pequeno produtor local, por exemplo, relatasse uma dificuldade em acessar mercados regionais devido a questões logísticas, essa informação era encaminhada diretamente para um dos times de projeto ágeis focados em cadeias de suprimentos, que então podia investigar a fundo e propor soluções. Essa agilidade na resposta ao feedback garantia que os problemas fossem abordados em suas fases iniciais, antes que pudessem se agravar e impactar a rede de forma mais ampla. Consequentemente, a rede não só reagia a mudanças, mas também se tornava proativa na identificação e resolução de potenciais gargalos. Agora, pense em como essa abordagem de feedback contínuo e acionável pode ser aplicada quando você se depara com um desafio pessoal ou profissional. Em vez de guardar suas preocupações para si, identifique as pessoas ou recursos mais adequados para fornecer orientação imediata e considere como implementar as sugestões de forma ágil. Um aspecto crucial dessa governança adaptativa foi a introdução de um sistema de memória organizacional inteligente. Em vez de confiar apenas em arquivos estáticos ou relatórios isolados, Elias incentivou a criação de uma base de conhecimento dinâmica e interconectada. Cada projeto concluído, cada lição aprendida, cada feedback recebido, era registrado e categorizado de forma a permitir que fosse facilmente recuperado e contextualizado. Essa base de conhecimento não era apenas um repositório passivo de informações, mas uma ferramenta ativa que podia sugerir conexões entre diferentes projetos, identificar padrões emergentes de desafios ou oportunidades, e até mesmo prever potenciais dificuldades futuras com base em dados históricos. Essa capacidade de aprender com o passado, e não apenas registrá-lo, permitiu que a rede evitasse a repetição de erros e acelerasse a inovação, ao mesmo tempo em que fortalecia sua capacidade de antecipar e mitigar riscos de forma mais eficaz. Adicionalmente, Elias implementou programas de mentoria reversa, onde membros mais jovens da rede, mais familiarizados com as novas tecnologias e tendências sociais, orientavam os membros mais experientes, promovendo uma troca de conhecimentos que beneficiava todas as gerações. A disseminação da capacidade de adaptação foi estimulada através de um programa de rotação de responsabilidades. Membros de diferentes equipes e projetos tinham a oportunidade de se envolverem temporariamente em outras áreas, adquirindo novas competências e perspectivas. Essa rotação não era vista como uma interrupção do trabalho principal, mas como um investimento no desenvolvimento de uma força de trabalho multifacetada e resiliente. Ao invés de formar especialistas em nichos restritos, o objetivo era cultivar indivíduos com uma compreensão ampla dos diferentes aspectos da rede, capazes de transitar entre funções e contribuir de forma mais holística. Essa flexibilidade intrínseca da rede, alimentada pela diversidade de experiências e pela capacidade de realocação de talentos, tornava-a menos vulnerável a perdas individuais ou a lacunas de conhecimento. Agora, considere como essa abordagem de rotação de responsabilidades pode ser aplicada em sua própria vida. Em vez de se especializar excessivamente em uma única área, procure ativamente oportunidades para expandir suas habilidades e conhecimentos em domínios adjacentes. Essa polivalência pode ser um trunfo valioso em tempos de incerteza e mudança. A governança adaptativa, portanto, transformou a rede de uma estrutura reativa em um organismo proativo, capaz de antecipar, aprender e evoluir continuamente,
garantindo que o legado construído por Elias não fosse apenas duradouro, mas também eternamente relevante. A expansão do legado de Elias adentrou um território de fomento à auto-organização e à autonomia local, onde o objetivo era capacitar as comunidades a se tornarem agentes de sua própria prosperidade e resiliência, independentes de intervenção externa contínua. A filosofia central era que, embora a rede pudesse catalisar o início do desenvolvimento, a sustentabilidade a longo prazo residia na internalização das capacidades e na criação de mecanismos de autogestão intrínsecos a cada localidade. Em vez de simplesmente prover recursos ou diretrizes, Elias e sua equipe dedicaram-se a cultivar um ambiente onde as próprias comunidades pudessem identificar suas necessidades mais prementes, desenvolver soluções inovadoras e implementar projetos de forma autônoma. O papel da rede central, portanto, transmutou-se de um provedor para um facilitador e um mentor, um ponto de apoio para o florescimento local. Uma das estratégias mais eficazes para alcançar essa autonomia foi a criação de incubadoras de liderança comunitária. Estes programas não se limitavam a identificar indivíduos com potencial de liderança, mas focavam em fornecer-lhes as ferramentas e o conhecimento necessários para mobilizar e organizar suas vizinhanças. Isso incluía treinamento em mediação de conflitos, técnicas de gestão de projetos participativos, captação de recursos locais e comunicação eficaz com autoridades e stakeholders. O objetivo era formar uma nova geração de líderes com um profundo entendimento das dinâmicas locais e um compromisso genuíno com o bem-estar de suas comunidades. Agora, considere como essa abordagem de cultivar lideranças locais pode ser aplicada quando você se depara com um desafio em seu bairro ou em seu círculo social. Em vez de esperar que uma figura de autoridade resolva o problema, pense em como você pode identificar e capacitar pessoas dentro do próprio grupo para assumir a liderança e implementar soluções. Essa descentralização do poder e da iniciativa foi fundamental para garantir que o desenvolvimento não fosse ditado de cima para baixo, mas sim emergisse organicamente das bases. Outra iniciativa crucial para promover a auto-organização foi o desenvolvimento de plataformas de colaboração baseadas em tecnologia local. Em vez de impor soluções tecnológicas padronizadas, a rede trabalhou com as comunidades para identificar as ferramentas digitais mais adequadas às suas realidades e necessidades. Isso poderia variar desde a criação de aplicativos simples para conectar produtores locais a consumidores na mesma região, até o desenvolvimento de sistemas de informação para monitorar a qualidade da água ou a distribuição de recursos energéticos. O foco estava em capacitar as próprias comunidades a desenvolver, manter e adaptar essas ferramentas, garantindo que fossem relevantes e acessíveis a longo prazo. Essa abordagem tecnológica descentralizada e adaptativa permitiu que as comunidades gerassem seus próprios dados, tomassem decisões informadas e implementassem soluções de forma mais eficaz e independente. A autogestão, portanto, era fomentada através do empoderamento digital e da democratização do acesso à informação. Em adição a essas iniciativas, Elias promoveu a criação de fundos de desenvolvimento comunitário rotativos. Diferentemente dos fundos centralizados anteriores, estes eram geridos por conselhos locais compostos por membros da comunidade, que decidiam coletivamente sobre a alocação de recursos para projetos de desenvolvimento local. O caráter rotativo significava que os fundos eram reinvestidos após o retorno de investimentos iniciais, criando um ciclo sustentável de financiamento que não dependia de doações externas contínuas. A comunidade, ao ter controle direto sobre a alocação de seus recursos, desenvolvia um forte senso de propriedade e responsabilidade sobre seus próprios projetos de desenvolvimento. Consequentemente, a motivação para garantir o sucesso desses empreendimentos aumentava exponencialmente, pois os frutos de seus esforços beneficiavam diretamente suas próprias comunidades. Agora, reflita sobre como essa ideia de fundos rotativos pode ser aplicada quando você está buscando realizar um projeto pessoal ou coletivo com recursos limitados. Em vez de buscar financiamento externo contínuo,
considere como os primeiros resultados podem ser reinvestidos para sustentar e expandir o projeto ao longo do tempo. A ênfase na autogestão e na criação de mecanismos internos de financiamento e tomada de decisão marcou a transição de um modelo de assistência para um de capacitação genuína, onde as comunidades se tornaram verdadeiras arquitetas de seu próprio futuro. A fase de fomento à autonomia local, com sua ênfase na liderança comunitária e na autogestão financeira, começou a dar origem a uma forma peculiar de inovação disruptiva ascendente. Elias percebeu que, ao empoderar as bases, ele involuntariamente criava um ambiente onde soluções radicalmente novas, muitas vezes ignoradas por modelos de negócios tradicionais focados em larga escala, poderiam florescer. Essas inovações não surgiam de laboratórios de pesquisa corporativos ou de centros de pensamento de elite, mas de observações práticas e necessidades urgentes do dia a dia. Um exemplo notável foi o desenvolvimento de um sistema de irrigação subterrânea de baixo custo, concebido por agricultores em uma região semiárida que enfrentava severas restrições hídricas. Eles não tinham acesso à tecnologia sofisticada, mas sua profunda compreensão do solo e da evaporação levou à criação de um método que utilizava materiais reciclados e princípios de capilaridade para fornecer água diretamente às raízes das plantas, reduzindo o desperdício em mais de 70%. O que era visto como uma restrição, escassez de recursos e tecnologia, tornou-se o catalisador para uma solução que era simultaneamente mais eficiente e mais acessível do que as alternativas convencionais. Além disso, Elias observou um fenômeno emergente de cocriação de infraestrutura social. Em vez de esperar que o governo ou grandes organizações implementassem serviços essenciais, as comunidades, munidas de maior capacidade de organização e recursos financeiros locais rotativos, começaram a construir e gerenciar suas próprias redes de suporte. Em uma área urbana carente, por exemplo, os residentes, com o apoio facilitador da rede de Elias, organizaram-se para criar um centro comunitário multifuncional. Este centro não era apenas um espaço físico, mas um ecossistema de serviços, abrigando desde uma creche cooperativa e oficinas de reparo de bicicletas, até um pequeno banco de alimentos gerenciado por voluntários e um ponto de acesso à internet comunitária. A beleza dessa abordagem residia na sua relevância contextual. Cada serviço era concebido e implementado com base nas necessidades e prioridades específicas daquela comunidade, garantindo assim sua adoção e sustentabilidade. A própria ideia de infraestrutura social expandiu-se para incluir não apenas edifícios e equipamentos, mas também os laços de confiança e os processos de colaboração que mantinham esses serviços funcionando. Outra camada crucial dessa fase foi o surgimento de modelos econômicos adaptativos e resilientes. As comunidades, ao assumirem o controle de seus próprios empreendimentos, começaram a experimentar com modelos que iam além da lógica capitalista tradicional de maximização de lucro a curto prazo. Em algumas regiões, cooperativas de produtores locais desenvolveram sistemas de precificação que consideravam não apenas o custo de produção, mas também o impacto ambiental e social de suas atividades, criando um preço justo que beneficiava toda a cadeia de valor. Em outras, modelos de compartilhamento de recursos ganharam força, onde ferramentas, equipamentos e até mesmo mão de obra eram compartilhados entre pequenas empresas e indivíduos, reduzindo custos operacionais e promovendo a colaboração. Essa flexibilidade e essa capacidade de inovar nos próprios modelos econômicos foram o que tornou essas iniciativas particularmente resilientes às flutuações do mercado. Agora considere como essa adaptabilidade econômica pode ser aplicada quando você enfrenta restrições orçamentárias em um projeto pessoal ou profissional. Em vez de se limitar a buscar mais recursos, explore modelos alternativos de colaboração e compartilhamento que possam otimizar o que você já possui. A inovação ascendente e a cocriação estavam moldando um novo paradigma de desenvolvimento, onde a sabedoria local e a necessidade prática se combinavam para gerar soluções que eram ao mesmo tempo eficazes, acessíveis e profundamente enraizadas nas realidades que buscavam transformar.
A consolidação do legado comunitário de Elias alcançou uma nova fronteira ao desbravar o território da escalabilidade sustentável e da replicação de modelos bem-sucedidos. A lição aprendida com as falhas passadas, de que o crescimento desenfreado sem estruturas de suporte adequadas pode levar ao colapso, tornou-se um princípio norteador. A rede não buscava simplesmente replicar projetos isolados em novas localidades, mas sim exportar um código genético de desenvolvimento comunitário, um conjunto de princípios, ferramentas e metodologias adaptáveis que permitissem a cada nova comunidade construir seu próprio caminho com base em suas realidades singulares. Isso exigia um delicado equilíbrio entre padronização, para garantir a qualidade e a eficácia, e flexibilidade, para permitir a adaptação a contextos diversos. O modelo não era um molde rígido, mas um framework vivo, que aprendia e evoluía a cada nova implementação. O desenvolvimento de kits de implementação modular foi uma resposta direta a essa necessidade. Esses kits não eram compostos por manuais densos e abstratos, mas por unidades de ação concretas e testadas, que podiam ser montadas e adaptadas como blocos de Lego. Por exemplo, um kit para iniciar um projeto de agricultura urbana poderia incluir guias detalhados sobre métodos de compostagem eficientes, modelos de planos de negócios para pequenas cooperativas agrícolas, estratégias de engajamento comunitário para a formação de equipes, e modelos de contratos para parcerias locais. O que tornava esses kits verdadeiramente escaláveis era a sua interconectividade. Um módulo de gestão financeira podia ser facilmente integrado a um módulo de produção, e ambos a um de marketing comunitário. Essa abordagem modular permitia que uma nova comunidade selecionasse os blocos mais relevantes para suas necessidades imediatas e gradualmente adicionasse outros módulos à medida que se desenvolvia, construindo um ecossistema de desenvolvimento sob medida. Agora, considere como essa ideia de kits de implementação modular pode ser aplicada quando você está planejando um projeto pessoal ou profissional que envolve múltiplas etapas. Em vez de tentar visualizar tudo de uma vez, divida o projeto em componentes menores e gerenciáveis e planeje como eles se encaixarão e evoluirão. Além disso, Elias e sua equipe focaram na criação de comunidades de prática virtuais, interligadas. Essas plataformas digitais não serviam apenas como repositórios de conhecimento, mas como espaços dinâmicos, onde facilitadores de diferentes projetos e localidades podiam compartilhar experiências em tempo real, trocar insights sobre desafios emergentes e colaborar na resolução de problemas complexos. Um facilitador em uma vila remota na África, por exemplo, poderia postar um dilema sobre a logística de distribuição de produtos agrícolas e receber em questão de horas sugestões práticas de colegas em outras partes do mundo que haviam enfrentado desafios semelhantes. Essa rede de aprendizado contínuo e colaborativo acelerou exponencialmente a curva de aprendizado e permitiu a rápida adaptação das metodologias para diferentes contextos. A replicação não era, portanto, uma cópia cega, mas um processo de adaptação informada, onde cada nova comunidade beneficiava da sabedoria coletiva acumulada pela rede. A meta não era espalhar um modelo único, mas disseminar a capacidade de construir modelos eficazes em qualquer contexto, garantindo que o legado de Elias fosse um motor de desenvolvimento autônomo e duradouro, em vez de uma estrutura dependente. A estratégia de Elias para perpetuar o legado comunitário evoluiu para além da simples escalabilidade, adentrando o domínio da integração intersetorial e da influência sistêmica. Ele percebeu que o desenvolvimento local sustentável não poderia existir isoladamente. Ele precisava estar intrinsecamente conectado a forças maiores que moldavam o ambiente socioeconômico. A rede não podia mais operar como um ecossistema fechado. Ela precisava dialogar e colaborar ativamente com setores aparentemente distintos, como o governo, o setor de tecnologia e até mesmo as instituições financeiras globais, mas com um propósito renovado: alavancar esses recursos para o bem comum local, e não para o benefício próprio. A meta agora era infiltrar os princípios de resiliência
autonomia e inovação ascendente nas estruturas mais amplas, promovendo uma mudança cultural em cascata. Uma das abordagens mais inovadoras nessa fase foi a criação de laboratórios de política pública cidadã. Em vez de esperar que os formuladores de políticas criassem leis e regulamentos que pudessem ou não atender às necessidades reais das comunidades, Elias incentivou as próprias comunidades a se tornarem proativas na proposição de políticas. Através dos canais de comunicação e das plataformas de colaboração já estabelecidas, os residentes eram encorajados a identificar gargalos regulatórios, propor soluções baseadas em suas experiências práticas e, coletivamente, articular essas propostas em documentos claros e fundamentados. Esses documentos, enriquecidos com dados concretos sobre o impacto social e econômico das soluções propostas, eram então apresentados às autoridades governamentais, não como demandas, mas como contribuições informadas e baseadas em evidências para a melhoria da governança. O objetivo não era confrontar, mas colaborar, demonstrando como as necessidades locais poderiam se alinhar com objetivos de desenvolvimento mais amplos. Agora, considere como essa abordagem de política pública cidadã pode ser aplicada quando você identifica uma ineficiência ou uma necessidade em seu ambiente de trabalho ou em sua comunidade. Em vez de apenas reclamar ou esperar que alguém resolva, pense em como você pode articular uma proposta de solução bem fundamentada e apresentá-la às partes interessadas relevantes. Ademais, Elias buscou ativamente parcerias com empresas de tecnologia para desenvolver plataformas de infraestrutura digital descentralizada. A ideia era criar um ecossistema digital que não dependesse de servidores centrais controlados por poucas corporações, mas que fosse distribuído e resiliente, semelhante a uma rede blockchain. Isso garantiria a soberania dos dados locais, a segurança das informações comunitárias e a resistência a falhas sistêmicas. Essas plataformas poderiam ser usadas para tudo, desde a gestão de fundos comunitários rotativos até o rastreamento da cadeia de suprimentos de produtos locais, passando pela organização de sistemas de alerta precoce para desastres naturais. A colaboração com empresas de tecnologia era guiada por princípios de código aberto e transparência, garantindo que as comunidades tivessem controle sobre as ferramentas que utilizavam e pudessem adaptá-las às suas necessidades específicas. A integração desses princípios de descentralização e soberania de dados nas infraestruturas digitais era um passo fundamental para garantir a autonomia e a segurança a longo prazo das comunidades. Outro avanço significativo foi a reorientação de investimentos de impacto social para fomentar a inovação ascendente. Em vez de simplesmente financiar projetos com modelos já validados, Elias e sua rede começaram a direcionar recursos para as faíscas de inovação que emergiam das próprias comunidades, mesmo que essas ideias parecessem inicialmente incipientes ou arriscadas. Isso significava investir em experimentos, em protótipos de baixo custo e em empreendedores locais com ideias disruptivas, mas sem acesso ao capital tradicional. Essa abordagem, que reconhecia a inteligência e a criatividade distribuídas na sociedade, permitia que as soluções mais eficazes e adaptadas às realidades locais emergissem organicamente, em vez de serem impostas de cima para baixo. O legado de Elias, portanto, não era apenas sobre a construção de comunidades resilientes, mas sobre a transformação do próprio sistema em que elas operavam, promovendo uma mudança que era ao mesmo tempo profunda e abrangente, e que ressoava além das fronteiras geográficas e setoriais. A influência sistêmica que Elias buscava catalisar manifestou-se em uma forma inovadora de diplomacia comunitária e arbitragem de conflitos, reconhecendo que o desenvolvimento sustentável, mesmo em escala local, raramente ocorria em um vácuo de tensões, sejam elas disputas por recursos escassos, divergências de prioridades entre grupos distintos ou fricções históricas. Elias percebeu que a capacidade de mediar e resolver pacificamente esses conflitos era tão crucial quanto a alocação de capital ou a criação de novas oportunidades. Em vez de delegar essa tarefa a mediadores externos ou a processos legais lentos,
Ele incentivou a formação de células de diálogo e resolução, compostas por membros de confiança de diferentes facções da comunidade, treinados em técnicas de comunicação não violenta e negociação colaborativa. Essa abordagem proativa para a gestão de conflitos transformou as potenciais divisões em plataformas para um entendimento mais profundo e para a identificação de soluções conjuntas que, de outra forma, poderiam ter sido obscurecidas pela polarização. Agora, considere como essa abordagem de diplomacia comunitária pode ser aplicada quando você se encontra em meio a um desentendimento em seu círculo social ou profissional. Em vez de evitar o confronto direto, pense em como iniciar um diálogo mediado e construtivo, onde ambas as partes possam expressar suas perspectivas e buscar um terreno comum. Dessa forma, a rede comunitária, sob a influência de Elias, passou a atuar não apenas como um motor de desenvolvimento econômico e social, mas também como um catalisador de coesão social e estabilidade intragrupal. A expertise em mapear cenários adversos, antes focada em riscos financeiros ou logísticos, foi reinterpretada para antecipar potenciais focos de tensão e desenvolver estratégias de mitigação preventiva. Isso envolvia, por exemplo, a análise de padrões de uso de recursos hídricos em uma região e a projeção de como a escassez futura poderia exacerbar disputas entre agricultores e comunidades urbanas próximas. Com essa projeção em mãos, as células de diálogo eram proativamente acionadas para facilitar conversas sobre alocação justa e soluções de conservação, antes que a tensão pudesse se escalar para um conflito aberto. Essa antecipação, aliada à capacidade de mediação, reduziu significativamente a frequência e a intensidade de disputas internas, liberando energia e recursos que antes eram consumidos por confrontos desnecessários. A transição da simples resolução de conflitos para a sua prevenção ativa representou um salto qualitativo na maturidade da rede. Ademais, a influência sistêmica de Elias estendeu-se à redefinição de métricas de sucesso para além dos indicadores econômicos e sociais tradicionais. Ele introduziu o conceito de índice de resiliência relacional. Este índice não era uma medida quantitativa de bens ou serviços, mas uma avaliação qualitativa da força e da adaptabilidade dos laços interpessoais e intergrupais dentro de uma comunidade. Era medido através de indicadores como a frequência e a diversidade das interações entre diferentes grupos sociais, a capacidade de mobilização rápida em resposta a crises, tanto pessoais quanto coletivas, e a prevalência de narrativas compartilhadas de superação e cooperação. Uma comunidade com um alto índice de resiliência relacional demonstrava uma notável capacidade de se recuperar de adversidades, não apenas materialmente, mas também em termos de sua coesão social e moral. A coleta desses dados envolvia não apenas pesquisas formais, mas também a observação atenta de dinâmicas comunitárias e a escuta ativa de histórias locais. Agora considere como o desenvolvimento de um índice de resiliência relacional em sua própria vida pode ajudá-lo a avaliar a força de seus relacionamentos e sua capacidade de enfrentar desafios em conjunto. Pense em com que frequência você interage com diferentes pessoas e grupos, e quão facilmente você e seus entes queridos conseguem se unir para superar obstáculos. Essa abordagem holística reconheceu que a verdadeira sustentabilidade de qualquer esforço de desenvolvimento não reside apenas em suas conquistas materiais, mas na vitalidade e na força dos relacionamentos humanos que o sustentam, transformando a rede em um organismo social intrinsecamente conectado e capaz de prosperar em meio à complexidade e à incerteza. A influência sistêmica exercida pela rede de Elias evoluiu para além da resolução de conflitos e da mera articulação de políticas. Ela passou a se concentrar na revitalização do tecido social através da valorização do patrimônio cultural e material. Elias compreendeu que a verdadeira resiliência de uma comunidade não se sustentava apenas em sua capacidade econômica ou em sua estrutura de governança, mas na força de suas tradições, de suas narrativas compartilhadas e de suas práticas coletivas. Em vez de impor um modelo de desenvolvimento externo, a rede passou a investir na descoberta, documentação e revitalização das expressões culturais que, muitas vezes adormecidas,
ou em risco de desaparecimento, continham em si a sabedoria acumulada de gerações e o potencial para fortalecer a identidade local e a coesão social. A abordagem não era de musealização, mas de recontextualização e reativação dessas práticas no cenário contemporâneo. A iniciativa Memórias Vivas foi concebida para catalisar esse processo. Em vez de focar em monumentos históricos tangíveis, o programa concentrou-se em registrar e disseminar saberes intangíveis, técnicas artesanais ancestrais que estavam sendo esquecidas, contos populares que transmitiam valores éticos, ritmos musicais que uniam gerações, e conhecimentos sobre medicina tradicional e práticas agrícolas sustentáveis que haviam sido suplantados pela modernidade. A metodologia envolvia a formação de jovens pesquisadores locais, que trabalhavam em parceria com os mais velhos para documentar essas práticas através de entrevistas, gravações audiovisuais e oficinas práticas. O material coletado não ficava em arquivos empoeirados, mas era ativamente incorporado aos programas de capacitação profissional e de educação comunitária, garantindo sua transmissão e aplicação no presente. Agora considere como a valorização e a reintrodução de práticas culturais ancestrais podem se aplicar quando você se depara com um desafio em sua própria vida ou comunidade. Pense em como saberes e técnicas tradicionais, adaptados ao contexto atual, podem oferecer soluções únicas e eficazes para problemas contemporâneos. Uma dimensão adicional dessa estratégia foi a criação de ecossistemas de valorização cultural. Em vez de tratar as manifestações culturais como produtos isolados, a rede buscou integrá-las em cadeias de valor mais amplas. Por exemplo, artesãos que dominavam técnicas tradicionais de tecelagem não eram apenas incentivados a produzir peças, mas também a ministrar oficinas, a colaborar com designers contemporâneos para criar novas linhas de produtos e a participar de feiras de artesanato que promoviam a troca intercultural e o acesso a mercados mais amplos. Da mesma forma, músicos tradicionais eram convidados a compor trilhas sonoras para projetos audiovisuais locais ou a desenvolver apresentações interativas para escolas. Essa abordagem transformou o patrimônio cultural de um mero registro do passado em um motor ativo de desenvolvimento econômico, coesão social e identidade renovada. A ideia não era apenas preservar, mas sim inovar e prosperar a partir da riqueza cultural existente. Outro elemento crucial foi o desenvolvimento de narrativas de resiliência cultural. Elias compreendeu que a capacidade de uma comunidade de se recuperar de choques e adversidades estava intrinsecamente ligada à força de sua identidade coletiva. As narrativas que celebravam a capacidade de superação, a sabedoria ancestral e a unidade em face da dificuldade tornaram-se um pilar na comunicação e na educação comunitária. Em vez de focar apenas nos aspectos negativos das crises enfrentadas, as histórias recontadas enfatizavam a resiliência, a adaptabilidade e as soluções criativas que emergiram dessas experiências. Essa prática de recontar histórias com um viés de empoderamento serviu para reforçar a crença na capacidade da comunidade de enfrentar e superar desafios, construindo uma narrativa coletiva que inspirava esperança e determinismo. Agora, considere como a reinterpretação de desafios passados em sua própria vida, focando nas lições aprendidas e na força demonstrada, pode ajudá-lo a construir uma narrativa pessoal mais resiliente e inspiradora. A valorização do patrimônio imaterial, portanto, não foi vista como um ato de nostalgia, mas como uma estratégia fundamental para a construção de comunidades mais fortes, mais coesas e mais capazes de prosperar em um mundo em constante mudança. A influência sistêmica da rede de Elias tomou um rumo inesperado e profundamente transformador ao se dedicar à engenharia de ecossistemas de inovação participativa em larga escala, transcendendo a simples colaboração local para modelar ambientes onde a descoberta e a aplicação de novas ideias se tornavam um processo contínuo e auto-organizado. A percepção fundamental era que, em vez de esperar que as inovações surgissem de forma orgânica ou de serem exportadas, era possível cultivar ativamente um solo fértil onde múltiplas ideias pudessem germinar simultaneamente, com mecanismos integrados para sua seleção,
refinamento e implementação em um ritmo acelerado. Isso exigiu uma arquitetura de sistema que fosse ao mesmo tempo robusta o suficiente para gerenciar a complexidade e flexível o bastante para se adaptar a fluxos de informação imprevisíveis. Um dos pilares dessa engenharia foi a criação de plataformas de inteligência coletiva distribuída. Essas não eram meros fóruns de discussão, mas ambientes digitais sofisticados que utilizavam algoritmos de aprendizado de máquina para identificar, categorizar e conectar ideias emergentes, muitas vezes de fontes aparentemente não relacionadas. Por exemplo, uma sugestão de um agricultor sobre uma técnica de conservação de água em uma região árida poderia ser cruzada automaticamente com uma pesquisa acadêmica sobre hidrodinâmica em outra parte do país, ou até mesmo com uma observação de um artesão sobre o uso de materiais absorventes. O sistema era projetado para expor os criadores de ideias a perspectivas e conhecimentos que eles normalmente não teriam acesso, fomentando sinergias inesperadas e acelerando a evolução de conceitos brutos em soluções aplicáveis. Agora, considere como a exposição a perspectivas inesperadas pode ser aplicada quando você se depara com um problema em sua própria vida ou trabalho. Em vez de se limitar às fontes de informação habituais, explore ativamente dados e opiniões de campos distintos para encontrar novas conexões e soluções. Essa conexão intersetorial, facilitada pela tecnologia, quebrava silos e permitia a polinização cruzada de conhecimentos em uma escala sem precedentes. Além disso, a rede implementou um modelo de incubação e aceleração de soluções adaptativas. Em contraste com os programas tradicionais de incubação que focam em um único modelo de negócios, aqui o ênfase era na adaptabilidade inerente da solução. As equipes selecionadas não recebiam um plano de negócios rígido, mas um conjunto de ferramentas e metodologias ágeis para testar, iterar e refinar suas ideias em tempo real, com base em feedback contínuo de potenciais usuários e beneficiários. Essa abordagem permitia que as soluções evoluíssem rapidamente para atender às necessidades mais críticas e em constante mudança, em vez de ficarem presas a um plano inicial que poderia se tornar obsoleto. Se uma solução para reciclagem de plástico enfrentasse um desafio inesperado, com um novo tipo de polímero, por exemplo, a equipe seria rapidamente reorientada para testar abordagens alternativas, em vez de se debater com a rigidez do plano original. Essa agilidade intrínseca era a chave para garantir que as inovações não apenas surgissem, mas também prosperassem e se adaptassem em um ambiente dinâmico. Um componente essencial dessa engenharia era o desenvolvimento de metrições de impacto híbrido. Elias compreendeu que as métricas tradicionais, focadas apenas em ROI financeiro ou em indicadores sociais isolados, não conseguiam capturar a complexidade e a interconexão das inovações promovidas. Portanto, um novo conjunto de indicadores foi criado para avaliar não apenas o sucesso econômico de uma solução, mas também sua robustez adaptativa, sua escalabilidade social, sua sustentabilidade ambiental e sua capacidade de gerar conhecimento e aprendizado para a rede mais ampla. Por exemplo, uma iniciativa de energia renovável descentralizada não seria avaliada apenas pela quantidade de energia gerada, mas também pela sua capacidade de resistir a falhas na rede principal, pelo número de empregos locais criados e qualificados, pela redução nas emissões de carbono e pelo conhecimento gerado sobre otimização de microrredes. Agora, considere como a adoção de métricas de impacto híbrido pode ser aplicada quando você avalia o sucesso de um projeto pessoal ou profissional. Em vez de focar em um único aspecto, pense em como você pode medir o sucesso de forma mais holística, considerando os resultados econômicos, sociais, ambientais e de aprendizado. Essa abordagem multifacetada permitiu uma compreensão mais profunda do verdadeiro valor e da sustentabilidade a longo prazo das inovações, guiando o investimento e o desenvolvimento para soluções que geravam impacto positivo em múltiplas dimensões, consolidando a rede como um verdadeiro laboratório vivo para o futuro. Conforme tecemos nossa compreensão desta jornada, percebemos que os ecos de cada desafio superado e de cada lição aprendida ressoam de maneira cada vez mais clara.
As fissuras iniciais que ameaçavam desmantelar a existência deram lugar a uma reconfiguração profunda, onde a fragilidade exposta se tornou, paradoxalmente, a fonte de uma força inabalável. A partir das cinzas da fortuna desfeita, emergiu não a melancolia da perda, mas a fertileza de um novo solo, propício ao florescimento de um propósito redefinido e de conexões humanas genuínas, outrora ofuscadas pela busca incessante por um sucesso efêmero. O silêncio ensurdecedor que se seguiu ao colapso revelou-se, afinal, um espaço para a audição mais atenta, para a percepção das sutis melodias da empatia e da resiliência que sempre coexistiram sob a superfície. Nesta encruzilhada de experiências, o tecido do que antes era considerado valioso foi desfiado e refeito com fios de natureza distinta. A opulência material cedeu lugar à riqueza das interconexões fortalecidas, e a autoridade imposta foi substituída pela influência inspiradora que emana da autenticidade e da dedicação. As águas turbulentas da adversidade, em vez de afogar, serviram para limpar e purificar, revelando os alicerces mais profundos sobre os quais uma nova estrutura poderia ser erguida. A jornada que outrora parecia ser uma luta solitária contra as forças do destino, agora se desdobra como uma tapeçaria intrincada, onde cada fio, cada indivíduo, cada comunidade, cada aprendizado, contribui para um padrão maior de interdependência e força coletiva. A sabedoria adquirida não reside apenas nas conquistas, mas igualmente nas cicatrizes, que contam histórias de superação e adaptabilidade. Refletindo sobre este percurso até agora, torna-se evidente que a verdadeira construção a partir do nada não se trata da acumulação de novos bens, mas da edificação de um sistema de valores e capacidades que se autorrenova e se adapta. As sementes plantadas em solo árido germinaram não apenas em frutos individuais, mas em um ecossistema vibrante, onde a inovação não é um evento esporádico, mas um processo contínuo alimentado pela colaboração e pelo aprendizado mútuo. O que antes era uma resposta reativa às crises, transformou-se em uma antecipação proativa, uma dança intrincada com a incerteza, onde cada movimento é calculado não para evitar a queda, mas para aprender a cair com graça e a se levantar com renovada força. As centelhas de esperança, acesas em momentos de profunda escuridão, agora ardem com a constância de um sol que se ergue, não em um céu límpido, mas em um horizonte que carrega as marcas serenas da experiência e a promessa de um novo dia. O crepúsculo sobre a cidade, outrora palco de um império desmoronado, agora se tingia de uma serenidade conquistada, não imposta. Elias, o homem que viu seu mundo ruir em um piscar de olhos, não buscava mais o brilho do ouro que um dia o cegou. Em vez disso, seus olhos, agora serenos e profundos, refletiam a luz tênue, mas persistente, de uma sabedoria nascida nas cinzas. A tragédia que o varreu não foi um fim, mas a tela em branco onde o espírito humano, em sua mais pura e inabalável essência, pôde pintar um novo amanhecer. A fortuna, um mero espectro do passado, cedeu lugar à riqueza inestimável das conexões que ele, com mãos calejadas e coração transformado, ajudou a tecer. Cada risada que agora ecoava onde antes havia silêncio era um testemunho da resiliência, uma nota na sinfonia da vida que continuava, mais forte e mais harmoniosa por ter enfrentado a dissonância. A força que ele redescobriu não residia na capacidade de acumular, mas na arte de conectar, não na imposição de sua vontade, mas na escuta atenta das necessidades alheias, não na ostentação de poder, mas na coragem de empoderar. A jornada através do abismo ensinou-lhe que a verdadeira construção a partir do nada não é um ato de reconstruir o que foi perdido, mas de cultivar o que sempre esteve latente, muitas vezes oculto sob as camadas de sucesso superficial. A queda revelou que as fundações mais sólidas não são feitas de ouro e aço, mas de confiança, empatia e da inabalável crença no potencial humano de se reerguer, de aprender e de transformar a dor em inspiração. Essa transformação não foi um evento isolado, mas um processo contínuo, uma dança delicada entre a memória do que foi e a audácia de criar o que poderia ser. As histórias que agora emergiam das comunidades que ele ajudou a nutrir
Eram mais poderosas do que qualquer relatório financeiro. Eram narrativas de pequenos atos de coragem que se somavam a um impacto coletivo imensurável, de indivíduos que encontraram força em suas conexões, de saberes ancestrais que foram resgatados e adaptados para resolver desafios contemporâneos. Elias não era mais o arquiteto de impérios financeiros, mas um jardineiro paciente, cultivando um ecossistema onde cada semente de potencial, por menor que fosse, recebia a atenção e os recursos necessários para florescer. A sua influência não se media pelo controle, mas pela capacidade de inspirar e capacitar, de acender a faísca de esperança nos corações daqueles que, como ele um dia, se encontraram à beira do precipício. A prosperidade que agora irradiava não era uma maré que subia cegamente, mas um rio serpenteante, que contornava obstáculos e irrigava terras antes ressequidas. Era uma prosperidade tecida com os fios da sustentabilidade, da justiça e da colaboração, onde o sucesso de um era intrinsecamente ligado ao florescimento de todos. O legado de Elias transcendeu a esfera material, tornando-se um farol de sabedoria, uma prova viva de que a verdadeira grandeza não é alcançada pela força com que se constrói, mas pela profundidade com que se conecta e pela resiliência com que se reinventa. A tragédia que o despojou de tudo foi, ironicamente, o catalisador para a descoberta de sua mais profunda e duradoura riqueza, a capacidade de inspirar o renascimento, tocando corações e mentes em uma escala que jamais imaginara ser possível. O sol, que antes o banhava com a promessa de conquistas efêmeras, agora o aquecia com a certeza de um propósito que ressoa muito além do tempo. A verdadeira prática começa agora.